São 10h03, 10h03. É com muito prazer que nós vamos falar sobre educação. A RBS lançou recentemente mais uma bandeira, e quando a gente diz que a RBS lança uma bandeira, ela provoca a sociedade. Na verdade, não é bandeira da RBS só. Ela lançou, ela provoca a sociedade e o título dessa bandeira, os senhores sabem, é A Educação Precisa de Respostas. Através de uma série de estudiosos e de organizações, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, nós tivemos uma série de pesquisas e levantamentos tentando montar 5, 6 perguntas que nós estamos tentando responder através dos nossos veículos como um todo, ofertando o que é meio para que a sociedade converse consigo mesma e possa naturalmente encontrar respostas para a educação. E é com muito prazer que eu recebo aqui nos estúdios Lígia Fleury, pedagoga, psicopedagoga, autora de artigos educacionais, colunista, assessora pedagógica, enfim, é autora do Guia do Coordenador, que juntamente com o administrador, palestrante, consultor, ator, terapeuta na área de parapsicologia clínica, Walter Lemos Filho, lançam um blog que é o Educação A2 blogspot.com. Lígia Fleury, uma paulista que escolheu há 3 meses Florianópolis para viver. Aliás, eu tenho certeza de... Pode até puxar um pouquinho mais, Lígia, por favor. Aliás, isso já... Eu não preciso dizer mais nada em relação à sua inteligência. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pela acolhida. Eu queria conversar um pouco sobre educação. A sociedade evoluiu ou involuiu com todos esses valores sendo modificados? E até onde a educação é responsável por isso, Lígia? Olha, nós entendemos educação como um processo que envolve não apenas a escola, a instituição. Educação é a cultura de um povo. Sim. E educação você faz em conjunto. Então, é a participação da família, é a participação da escola, é a participação dos políticos, enfim, a participação da sociedade. Acreditamos que haja aí uma inversão dos valores. A educação, ela deixou momentaneamente de ser priorizada. É necessário olhar para a educação. Então, essa campanha da RBS, a Educação Precisa de Respostas, ela vem muito ao encontro do nosso blog, que questiona e pergunta o que fazer por essa educação. Mas não é hora mais de perguntar, é hora de responder, é hora de agir. E agir para evoluir, para mostrar a educação, o povo se faz pela educação. Todos nós estivemos nas escolas. Então, a educação ela vai além dos muros da escola. Então, é a participação política mesmo do cidadão para poder corrigir esses caminhos, né? Porque hoje, tantos fora da escola, para nós tem uma questão fundamental, que é a formação do professor. Então, se é para corrigir, a gente tem que investir no professor, que é quem está na sala de aula ali, na relação com o aluno. Bom, eu percebo aqui que o blog tem como subtítulo Espaço que trata a educação como um aprendizado com o outro, seja esse uma pessoa, um texto ou qualquer outro meio de comunicação. Vocês relacionam muito educação com comunicação. Me fale um pouco sobre isso, professor. Nós estamos na era da tecnologia. Então, existe uma confusão entre informação e conhecimento. A informação está ao alcance de todos. Você tem uma informação porque você ouve um rádio, porque você acessa algo na internet, porque você conversa com alguém, você lê um jornal. Mas essa informação ela não é conhecimento, ela precisa ser transformada em conhecimento na medida em que você se apropria do assunto e você estuda esse assunto. Então, interligar essa informação do que você lê, você leitor, com quem você conversa, é criar esse debate. Então, a
comunicação é um meio da educação. E hoje nós temos a tecnologia, onde os nossos jovens, os adultos, nós profissionais, estamos o tempo inteiro conectados. Né? Até escrevi um texto falando sobre a leitura, porque há alguns educadores que dizem, o problema está na leitura. O problema não está na falta da leitura, mas está na qualidade da leitura. Então, a comunicação é a chave, sim, da educação. Há que se melhorar a qualidade do que se coloca na internet, há que se melhorar a qualidade do que se debate com esses alunos, com esses jovens, com as crianças. E quem faz isso somos nós, somos todos educadores. Quando nós trabalhamos valores e formação, somos todos. Então é um blog que abre espaço para a comunicação mesmo, onde nós estamos convidando pessoas para publicarem os textos que questionem mesmo a educação e que, mais do que isso, que tragam soluções para a gente melhorar a nossa educação. Um povo se mede pela qualidade da sua educação. Normalmente as pessoas e a própria sociedade, pais, mães, atribuem ao Estado essa responsabilidade. Ao Estado cabe dar a educação. Quando a gente fala cabe dar a educação, a gente está falando da educação formal. Professor, aluno, sala de aula, lousa, giz, projetor, internet, se for o caso, informática e todos os meios possíveis de comunicação. E entendendo que o aluno, quando ainda não é aluno, ele é só criança e não entrou no âmbito da escola, é como se ele abrisse um portãozinho, saísse da vida e entrasse na escola. E quando termina o período de aula, ele saísse, fechasse o portãozinho e aí fosse para a vida, como se a escola não fosse a vida. Quer dizer, as famílias têm que tipo de responsabilidade até que seu filho deixe de ser só criança e passe a ser aluno, do ponto de vista de educação? Total responsabilidade. A educação começa em casa, começa no berço. Quando você constitui uma família, você constitui por valores, por princípios. Então, ao procurar uma escola, os pais devem procurar uma escola que vá ao encontro dos seus valores, porque é nessa escola que vai se dar continuidade à formação do seu filho. Então, o berço de tudo é a família, mas é uma parceria com a escola. Então, a educação se faz família e escola e numa sociedade mais ampla que ultrapassa os muros da escola. Mas a escola é corresponsável. Você forma um indivíduo pelo que ele é no seio da sua família. Quer dizer, não adianta você ser uma família extremamente liberal, onde você não dê importância para valores, para princípios, e colocar o seu filho numa escola cuja a teoria, a missão, os valores sejam algo mais ligados aos limites, por exemplo, porque aí você vai gerar um conflito. Então, existe uma coparticipação na formação do jovem. E o Estado é responsável, com certeza, pela formação do cidadão. Bom, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Essa é uma frase do Immanuel Kant, está aqui no blog de vocês. De certa forma, como esperar, por exemplo, que os nossos professores consigam formar alunos como seres humanos críticos, com consciência, com ponderação, com argumentação ao saírem da escola, se a formação deles não foi essa? Qualquer assunto hoje sobre educação, a mim diz muito a questão da formação do professor. Porque a gente costuma dizer, o professor fechou a porta da sala, ele que está lá, ele que é o responsável. Né? A escola tem que ensinar a pensar. Então, acredito eu que uma das grandes respostas para o problema da educação seja, para mim, o principal é a formação do nosso professor. Então, nós temos aí cursos de pedagogia que precisam ser revisados em seus conceitos, em seus conteúdos, em suas matérias. A qualidade desses cursos tem que ser revisto. O próprio professor, eu trabalho há 34 anos em escola, tive a sorte e a honra de trabalhar com grandes educadores, mas eu vejo que são assim professores que vão atrás da própria formação. Então, a instituição precisa sim investir no seu professor, mas a própria formação do professor é um recurso do próprio professor. Então, o professor tem que correr atrás da sua formação. Ele tem que ler, ele tem que se aculturar, ele tem que fazer seus cursos, e a qualidade desses cursos
é onde eu acredito que o governo precisa investir. Hoje nós temos aí o EAD, o ensino à distância. Há cursos excelentes, tanto presenciais, nas faculdades, cursos de graduação, e há cursos que precisam sim serem revistos pela péssima qualidade, e é péssima mesmo. Quer dizer, você forma mal os professores, consequentemente você tem problema na educação, porque você forma mal os alunos. Então, a qualidade da formação do professor, eu tenho certeza que é onde a gente precisa investir para resolver o problema da educação no Brasil. Bom, o Chassa está perguntando aqui, Mário, repita o nome da professora que está conversando contigo. Só liguei o rádio agora e a esposa dele, que é professora, também pergunta. Lígia Fleury, querido Chassa. E ela, juntamente com o professor Walter Lemos, mantém um blog chamado educaçãoa2.blogspot.com. Claro que você vai colocar Educacal A2, né? Não, sem o cedilha e sem o acento. Bom, eu gostei muito de algo que eu ouvi, que eu pensei que só eu falasse isso, me perdoe a falta de modéstia, mas eu também sempre achei que quando o professor fecha a porta da sua sala e encara os seus 40, 50 alunos, se ele quiser e tiver competência para isso, o ato de construir o conhecimento acontece. Não há dúvida. Independente do salário, da falta de giz para escrever na lousa, enfim. Eu não quero responsabilidade. É claro que é difícil a gente exigir isso de todos os professores e só isso. Tem que ser dada a ele condição de trabalho, salário, melhor condição de conforto para a sala e tudo mais. Mas fechou a porta, meu amigo, tem que acontecer ou não acontecer. Então, é evidente, essa para mim é fundamental. E aí vem a parte final. Por que 34,5% dos alunos, 35% dos alunos do ensino médio não estão na série correspondente à sua idade? Quer dizer, eles não começaram por lá, eles chegaram atrasados lá. O que é que a senhora pensa dessa, que é uma das perguntas que o movimento A Educação Precisa de Resposta faz? Eu acredito assim, a gente vai discutir, e acho que isso vai ficar também para uma próxima, porque não sei se teremos tempo para isso, mas a questão de quando essa criança entra na escola. Então, nós não estamos falando mais de escolas particulares, tá? Mas estamos falando de uma educação que envolve escola particular e escola pública. Acredito que essa questão que o senhor tocou, o professor fecha a porta da sala, é a resposta para isso. É o professor incentivar, isso vem com a vocação do professor. Então, todos precisamos nos alimentar, todos precisamos, mas existe uma questão muito importante que é a vocação, aquilo que eu faço porque eu acredito, porque está em mim, é o que eu acredito. E os alunos, infelizmente, estão entrando tarde na escola, existe uma questão da repetência e do olhar do professor para a aprendizagem desse aluno. Há os que merecem ser muito valorizados, em grande maioria, com certeza. Muito bem. Eu quero agradecer muito a vinda da professora Lígia Fleury, pedagoga, psicopedagoga, autora de artigos educacionais, colunista e autora do Guia do Coordenador. Estou colocando o endereço do blog que ela mantém juntamente com o professor Walter Lemos na internet, para que os nossos ouvintes e internautas, que são aqueles que ouvem e que estão navegando na internet, possam acessar, tá certo? Já está aqui, é só clicar Educacal A2, educaçãoa2.blogspot.com. Aqui, curiosamente, aparece o BR, mas, de qualquer forma, se não colocar o BR, vai também. Professora Lígia, obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada pela participação e que nós possamos juntos melhorar a educação. A educação precisa de respostas. E a sua, qual é?